Hallo, herzlich willkommen, muito bem-vindos ao Conexão Brasil-Alemanha. O programa de hoje continua na trilha da inovação, uma característica tipicamente alemã, mas leva a marca da contenção pelo coronavírus, em perigosa expansão no Brasil e com recuo estratégico após surto no principal frigorífico na Alemanha. A nomeação de um bem-vindo ministro negro para a educação, com passagem pela PUC-RS e pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha, nos enche de esperanças. Em Wuppertal, no Vale do Rio Wupper, Carlos Alberto Decollete deve ter andado por uma inovação mundial de 119 anos atrás. O Schwebebahn, ou trem suspenso, ou monotrilho, que em Porto Alegre receberia o nome de aeromóvel. Vamos embarcar? Em Porto Alegre, o novo ministro pode ter viajado no moderno aeromóvel na conexão sinuosa de apenas 814 metros entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho e a estação do aeroporto do trem suburbano Transurb, que liga Porto Alegre a Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Um ambicioso projeto conjunto no campus da PUC, que uniria os setores de engenharia da URGS e da PUC-RS no desenvolvimento de um moderno suporte tecnológico para o aeromóvel a partir de 2012, por enquanto ficou apenas no papel. Há 3 semanas, Juiz de Fora, Minas Gerais, com seu dinâmico bairro germânico, completou 168 anos. Os primeiros imigrantes que chegaram a Juiz de Fora há 162 anos também foram inovadores. Chegaram para construir a rodovia União e Indústria, a primeira estrada macadamizada e pedagiada da América Latina. Com 144 quilômetros de extensão entre Juiz de Fora e Petrópolis, Rio de Janeiro, foi solenemente inaugurada por Dom Pedro II e numeroso séquito de diligências em 1861. A seguir, uma amostra da atuante Associação Alemã de Juiz de Fora, onde despontam nossos parceiros Sálcio Del Duca, presidente, e Nilo Sérgio Franck, delegado da FECAB na região. Reportagem de nossa parceira local, JFTV. 31 de maio é aniversário de Juiz de Fora, 168 anos de uma cidade que teve sua colonização marcada por culturas e povos distintos, um deles os alemães. Hoje o número de descendentes aqui chega a 50 mil pessoas. A história da imigração germânica no país é antiga, data do século XIX, e foi no sul e no sudeste do Brasil onde eles se concentraram. Em 1856, inicialmente, vieram um número em média de 150 imigrantes com profissões, com áreas especializadas para a construção da Estrada União Indústria, que ligaria Juiz de Fora a Petrópolis, e 2 anos após, um novo contingente de imigrantes chegou à cidade de Juiz de Fora, em média de 1.200 pessoas, mais ou menos. Um dos principais incentivadores da chegada dos imigrantes à cidade foi Mariano Procópio Ferreira Lage, que construiu a primeira estrada pavimentada do país. O engenheiro e político se identificou com a cultura dos povos germânicos. Já em 1858, mais de 400 famílias alemãs residiam em Juiz de Fora. Hoje, o principal reduto dos descendentes é o bairro Borboleta.
Nós hoje aqui no bairro temos gerações que envolvem a 7ª geração, 8ª geração, que tenta de alguma forma, através das memórias, por exemplo, manter a cultura dos antepassados. Os alemães foram os primeiros, foram os que criaram as bases, foram os que criaram os primeiros estabelecimentos. A primeira cervejaria foi fundada por um alemão, o primeiro curtume industrial foi fundado por um alemão, os primeiros melhoramentos públicos na cidade foram a partir de iniciativas alemãs. Salcio é presidente da Associação Alemã de Juiz de Fora, uma história que começou há 25 anos e que busca manter as tradições da cultura germânica na cidade. A Associação Alemã ela tem suas atividades abertas para todos que se interessam pela cultura alemã. Então, se você quer aprender a língua, aqui é o lugar de vir aprender o alemão. Nós temos um curso de alemão, nós temos o grupo folclórico, nós temos a escola de música Mal do Gerheim, porque as tradições não são apenas transmitidas através da dança, mas também através da música. Na gastronomia, foi preciso fazer algumas adaptações nas receitas originais. Não tinha ovo aqui, eles chegaram a fazer vinho com laranja. Nós criamos aqui em Juiz de Fora esse joelho defumado, o joelho maior, mais carnudo, né? Que não existia antes, né? Isso não existe. Na Alemanha não existe joelho defumado. Isso é coisa nossa aqui. Dona Marlene é especialista quando o assunto é o pão alemão. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a vovó, né? Com a minha avó, que foi uma das imigrantes alemãs que vieram para o Brasil. A gente lembra dos antepassados da gente, né? E é muito bom. Já a Dona Felicidade prepara picles e chucrute, herança do marido. Quando você faz um sanduíche, né, do pão alemão com a linguiça, coloca o picles e o chucrute, enriquece muito o sabor. Outra herança do povo alemão é a cerveja. A produção em Juiz de Fora foi pioneira. Nós tivemos época aqui em Juiz de Fora de ter 10, 12 cervejarias, né? No princípio do século XX, né? Lá por volta de 1900 e tal, tivemos inúmeras cervejarias produzindo muito em Juiz de Fora. Um grupo de danças folclóricas germânicas, formado por pessoas de 3 a 70 anos de idade, mantém viva uma das principais tradições dos imigrantes em Juiz de Fora. O grupo folclórico germânico Schmetterling, ele foi fundado em 1990. Foi o início de um trabalho folclórico muito bem sucedido. Afinal de contas, 28 anos após a criação desse grupo folclórico, nós temos hoje, em 2018, 140 integrantes. A maioria dos integrantes são descendentes dos alemães, mas também tem lugar para quem é da comunidade, como Jorge. Eu não sou descendente alemão, sou descendente português, mas eu mudei para o bairro há 21 anos atrás. Aí comecei contato com o pessoal, gostei das atividades, da dança. Endel veio do Rio de Janeiro em 1994. Estranhou os primeiros passos, mas com os ensaios já se acostumou com a dança. Eu entrei no grupo alemão por causa da minha esposa. Aí eu vim por conta dela, que ela dançava de pequena, tinha parado e voltou. Só que acontece, ela dançou, só que ela teve uns problemas médicos, ela saiu e eu continuo até hoje. Tanto que eu estou completando agora a 7ª festa já. Uma lei de autoria do vereador Castelar Lula da Silva, do PT, criou em 2015 o Dia Municipal do Imigrante Alemão em Juiz de Fora. Na festa alemã, realizada anualmente no bairro Borboleta, toda a tradição de um povo que chegou aqui há tanto tempo pode ser apreciada por todos os moradores da cidade. Ao longo desses quase 50 anos, nós lutamos para preservar, para manter viva aquele momento do ano em que todos os descendentes, todos os cidadãos da cidade podem se encontrar e usufruir dessa cultura remanescente. E a festa alemã é justamente esse momento de encontro. Ainda na região sudeste, uma outra inovação ancorada numa tradição de 24 edições presenciais foi a Bauernfest Virtual 2020, Festa Virtual do Colono. No último fim de semana, a cidade serrana imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, inovou para não deixar de realizar a tradicional segunda maior festa germânica do Brasil. Sem pandemia, Petrópolis costuma atrair 400 mil visitantes em 2 semanas inesquecíveis. Para sentirmos o gostinho desta festa,
aqui vai um convite um pouco tardio para o grande e inédito evento virtual. Enquanto homenageamos um passado inovador em Juiz de Fora e outro em Wuppertal, e o outro ainda super recente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, vamos também lançar um olhar para o nosso futuro inovador. Logo ali, em todo o Brasil, nos espera o bicentenário da imigração alemã em 2024. Com a palavra, o presidente do Instituto São Leopoldo 2024, engenheiro Ayrton Correia Chu, que vai nos falar sobre os planos de inclusão nessa mobilização. Colegas e amigos da imigração alemã, boa tarde. Hoje estamos apresentando uma ideia para que vocês possam considerar nos próximos meses. Esse módulo aqui é o último módulo desse semestre. Nós vamos interromper durante o mês de julho e vamos voltar novamente em agosto. Então eu gostaria que vocês considerassem neste período que o bicentenário da imigração em 2024 é um ano festivo, mas não é o objetivo final de toda essa nossa arregimentação. Nós gostaríamos que vocês participassem de um sonho que nós temos. Este sonho é fazer com que as regiões germânicas brasileiras se estruturem e criem competições de dança, folclore, inovação, tradição, nos anos ímpares, e nos anos pares isso seja transformado numa grande reunião nacional. Com este sistema, nós gostaríamos de fazer com que a imigração alemã no Brasil ela fosse referência mundial. Muito obrigado. Veja os nossos contatos enquanto fazemos um pequeno intervalo para voltarmos com novas atrações logo mais em Conexão Brasil-Alemanha pela Vale TV de Novo Hamburgo e plataformas associadas.